Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Jorge Mário Bergoglio, 76 anos, nasceu em Buenos Aires, Argentina. Formou-se técnico químico, estudou teologia e já foi professor de literatura e psicologia. Foi ordenado padre no dia 13 de dezembro de 1969. Jesuíta, filho de um pai ferroviário e uma mãe dona de casa. Ele escolheu se chamar Francisco. Está começando mais uma edição do programa Haja Luz. Quem é Francisco? Esse é o tema de hoje. Para mim, o Papa Francisco é um exemplo de humildade, um exemplo de um homem caridoso que tem feito da palavra missão para a nossa igreja não só uma palavra, mas tem trazido algo concreto, né? O primeiro Papa jesuíta da nossa história e que tem realmente feito da igreja uma igreja missionária. Esse exemplo de pastoreio da juventude, as palavras que ele passa para a juventude de como nós devemos ser, essa força, encorajamento de que devemos ser jovens, sim, dentro dos nossos ambientes de trabalho, universidades e tantos outros lugares que nós frequentamos, mas ser jovens de Deus, né? Então, ser jovens sem perder a nossa característica de juventude, mas jovens de Deus. Então, isso para mim é o mais forte, porque a juventude é realmente, né, por mais clichê que soe, a juventude é o futuro. Então, esse chamado forte que ele faz, esse apelo forte à juventude, a ter coragem de ser de Deus, é o maior exemplo para mim de santidade e de perseverança. O Papa Francisco, eu acho que ele é, acima de tudo, um grande sinal de contradição, né? Nos mundos de hoje, onde se criou um sistema contra Deus, um sistema onde as pessoas buscam viver aquilo que querem, buscar o prazer acima de tudo, o Papa Francisco é esse grande sinal de contradição. A gente pode olhar para ele, o nosso pastor, e ver sinais de Cristo, né? Sinais que iluminam. As pessoas deturpam as mensagens dele, tudo que ele diz, colocam com um tom de liberalismo, mas de fato ele vem nos trazer a verdade, nos colocar nesse caminho do Senhor, né? Nos ensina esse grande exemplo de conseguimos viver no mundo dando a graça às pessoas de se encontrarem com Jesus através do nosso exemplo. Esse é o grande testemunho que ele dá para nós. O Papa Francisco, para mim, ele é uma pessoa acolhedora, né? Ele acolhe sem ver a quem. Ele quebrou vários protocolos quando ele chegou ao Brasil. Então, para mim, acima de tudo, é a humildade dele. Ele nos ensina a ser humilde, ele nos ensina a acolher. E ele faz da igreja hoje ser realmente aquele papel que é dela, que é ser mãe. Então, para mim, isso é o que há de mais maravilhoso no Papa Francisco. O Papa, também conhecido como Sumo Pontífice, é a autoridade máxima dentro da Igreja Católica. Ele vive no Vaticano, estado independente situado dentro da cidade de Roma. Ele é o sucessor de São Pedro. O Papa Francisco foi eleito no dia 13 de abril deste ano de 2013, depois da renúncia do Papa Emérito Bento XVI. Ele vem causando várias transformações, dentro e fora da Igreja Católica. Eu conversei com o padre Luiz Antônio Lopes Risse, aqui de Bauru, sobre algumas transformações. Confira a entrevista. O padre Risse, ele é pároco da paróquia São Cristóvão, aqui em Bauru. Seja bem-vindo ao nosso programa, padre. Obrigado, Camila. Padre, hoje nós estamos falando sobre o Papa Francisco, né? Dessa influência que ele tem promovido, né? Não só entre os católicos, né? Como que aconteceu essa transformação, dessa proximidade das pessoas com o Papa? Antes a figura do Papa era muito distante, né? O Papa lá no Vaticano e os fiéis longe do continente europeu não estavam tão próximos. Essa transformação, essa proximidade, foi de uma hora para outra? Já vem de outros papas ou aconteceu realmente com o Papa Francisco? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse programa Haja Luz, né? E de fato o Papa tem sido um sinal de luz para todos. Eu me lembro que na década de 80 sempre se falava na possibilidade de um Papa latino-americano e de um Papa também do continente africano, um Papa negro, justamente para mostrar o nosso jeito de ser. O Papa Francisco tem mostrado o nosso jeito de ser latino-americano, mais espontâneo, mais extrovertido, mais próximo do povo. Não estamos aqui para comparar nem para criticar o jeito de ser europeu. Mas os outros papas eram europeus e não vamos exigir deles um comportamento como o nosso.
Então o Papa Francisco trouxe esse novo jeito de ser para a igreja, e ele, além de ser latino-americano, ele tem um carisma muito próprio, muito pessoal, de simplicidade, de acolhimento, de atenção. E então isso tudo tem favorecido a aproximação das pessoas. É impressionante. Esse Papa foi uma grata surpresa, é uma unanimidade em termos de acolhimento. As pessoas estão assim muito mais próximas do Papa. É lógico que João Paulo II fez um pouco esse papel, né? Depois o Bento XVI um pouco mais reservado. E agora um Papa latino-americano, e de fato aquilo que era pedido na década de 80 aconteceu, e aconteceu na hora certa. E como disse Dom Caetano, eu me lembro, na época da eleição do Papa Francisco, ele disse que esse Papa viria para simplificar a igreja. E o nosso povo hoje quer uma estrutura mais simples, né? Um Papa mais próximo. Isso tudo tem favorecido. Não podemos esquecer do mérito de Bento XVI, que com muita sabedoria, né, deu um testemunho aí ao renunciar, um testemunho de desapego mesmo e de serenidade, certamente iluminado por Deus. E a gente pode dizer que de fato, Camila, a eleição desse Papa confirma que de fato, repito, é o Espírito Santo quem conduz a igreja. É até o lema do nosso jubileu: o Espírito Santo nos conduz. Padre, a gente vê pelas reportagens que o Papa Francisco ele responde a cartas, né? Ele liga para algumas pessoas que enviam mensagens a ele. Essa proximidade, ela está sendo seguida pelo restante do clero? Os bispos, os padres, eles estão procurando estar mais perto dos católicos? Então, o Papa Francisco faz isso porque antes de ser Papa, ele foi pastor. Pastor no sentido de que era uma pessoa muito próxima do povo. Então a igreja precisava de fato de um pastor, não só de um administrador, né? E o Papa já fazia isso quando era pároco, quando era bispo, quando era cardeal, enfim. Como Papa ele continua com o seu jeito de ser. Eu acho que isso que é interessante, ele não deixou que a estrutura engolisse, vamos dizer assim, esse seu jeito de ser. Porque às vezes quando a gente está numa estrutura de poder, uma outra coisa tem que ser mudada. Mas ele, na medida do possível, ele consegue manter o seu jeito de ser também como Papa, como líder máximo da Igreja Católica. Ou seja, essa proximidade, responder a uma carta, a um e-mail, a um telefonema. Então isso que o Papa faz é dever nosso, Camila, né? De qualquer padre, de qualquer bispo, mesmo com todas as ocupações que nós temos, quando você liga para uma pessoa: olha, como foi a cirurgia? Olha, amanhã você vai ser operado, vou estar rezando, né? Aquela questão você conseguiu resolver. Isso faz uma diferença. Poxa vida, o padre se preocupa comigo, o bispo se preocupa comigo, né? Imagine a alegria de receber o telefonema de um Papa, que seja 1 minuto: olha, eu recebi, estou em comunhão com você, estou rezando. Então isso que o Papa faz é o que Jesus fazia. Nós vimos que uma recente pesquisa apontou que o Papa Francisco ele é um dos líderes mais influentes no Twitter. O número de compartilhamento das mensagens dele é até maior do que o número de compartilhamento das mensagens do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Esta influência chega também aos chefes de Estado? Eles também se sentem influenciados pela mensagem de paz, pela mensagem de humildade que o Papa Francisco ele transmite? Eu creio que sim. O Papa Francisco está seguindo o carisma de São Francisco de Assis. São Francisco, nós dizemos que é o santo universal, ele não é só da Igreja Católica, né? A mensagem de Francisco, ela consegue entrar em todos os setores políticos, religiosos, sociais, é impressionante. Então o mesmo acontece com o Papa, por conta do carisma dele, por conta da credibilidade da Igreja, da palavra de Deus. Apesar dos nossos pecados, nós temos uma credibilidade, nós temos uma mensagem sempre atual. Então é lógico que essa mensagem do Papa, ela pode interferir sim, né, nas decisões políticas, econômicas. Eu acredito nisso. Aliás,
A igreja tem que se ocupar desses setores. Porque, como dizia o Papa Emérito Bento XVI, a nova sociedade é obra da política. Então, se queremos um mundo melhor, a mensagem da igreja, do Papa e, acima de tudo, da palavra de Deus, tem que chegar naqueles que têm poder de decisão. O Papa tem pedido várias vezes, em várias homilias, em vários discursos, feito o pedido de missões, né? O católico, ele tem feito missões? Veja, Camila, o Papa foi eleito no final de março, então ele agora está apresentando o seu modelo de igreja, o rosto de igreja que ele gostaria, que na verdade é o rosto da igreja desejado por Cristo, né? Uma igreja mais próxima, mais missionária. Então a referência é sempre Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus. Então isso precisa de tempo para ser assimilado. Na igreja eu costumo dizer que as coisas são um pouco mais lentas, né? A igreja tem mais de 2000 anos, é uma estrutura um pouco pesada, e então ela exige um pouco mais de tempo para o discernimento, para a prática. Nós não somos assim imediatistas, a igreja não é imediatista. Então eu acho que nesse tempo que o Papa está à frente do governo, ele já mostrou o que ele quer. Ele já apresentou o seu projeto de igreja, né? E está agora dando um testemunho de que isso é possível e de que isso é urgente. Então agora eu acho que com o tempo, esse desejo missionário do Papa, sobretudo de ir às periferias, e as periferias aqui sociais, econômicas, existenciais, né? É a igreja que tem que transitar por todos os setores da vida e da sociedade. Isso é a periferia, né? A igreja não pode ficar olhando só para si. Isso é missão, estamos no mês missionário. Então, o Papa tem insistido muito, nós percebemos que esse discurso do Papa já está presente entre os bispos, entre os sacerdotes, entre os fiéis. Agora, na prática, quando é que nós vamos ver tudo isso acontecer? Eu acho que alguma coisa já está acontecendo, mas não vamos ser imediatistas. Eu sempre digo, o Papa Francisco foi uma grata surpresa, é um homem de fato escolhido por Deus, mas nós precisamos ter paciência, porque as reformas não são imediatas, né? As mudanças exigem tempo, discernimento, e é bom que seja assim, porque de repente, se a gente faz tudo de maneira imediata, não tem profundidade. É melhor esperar e fazer com profundidade do que antecipar as coisas e depois não dar prosseguimento. Padre Ricci, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco, não saia daí. Nós somos a Igreja Católica. Dia 18 de maio de 2014. Esta é a data da grande festa do Jubileu de Ouro da Diocese de Bauru. O hino já está pronto e algumas pessoas já sabem como ele é. Para tudo há um tempo propício, madura semente é colhida, os trilhos guardaram o início da fé em Bauru construída. Cremos no Espírito Santo, que nos convoca, santifica e conduz ao encontro de quem precisa tanto, ao altar do caminho de Jesus. Para nós a comunhão
unidade. É bênção de Deus com certeza. Buscando o caminho, a verdade, a vida mantemos acesa. Cremos no Espírito Santo, que nos convoca, santifica e conduz a ir ao encontro de quem precisa tanto, apontando o caminho de Jesus. A palavra, o pão, a partilha, o nosso sustento por certo, de nós faz uma só família, nascida do lado aberto. Cremos no Espírito Santo, que nos convoca, santifica e conduz a ir ao encontro de quem precisa tanto, apontando o caminho de Jesus, 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 apontando. No dia 2 de novembro é comemorado o Dia de Finados. Ele é o dia da celebração da vida eterna, das pessoas queridas que já faleceram. Desde o século XIII, esta data anual é comemorada no dia 2 de novembro. Isso porque no dia 1º é comemorado o Dia de Todos os Santos. Eu conversei com o padre Boaventura sobre este assunto. Confira. O padre Boaventura, ele é vigário na paróquia Maria Mãe do Redentor aqui em Bauru. Padre, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa. Meu obrigado para você. Padre, nós estamos falando sobre finados. Qual é a origem desta data? Bom, finados são aqueles que morrem, unicamente que para um cristão, pois não morre, tem uma vida eterna. E a pergunta de por que nessa data, exatamente não sei, não te posso responder, mas eu penso porque está muito perto do 1º de novembro, que é Todos os Santos. Então tem uma festa própria de Todos os Santos, depois de que durante todo o ano se vão venerando santos determinados com essa variedade preciosa que tem na igreja. Chega um momento em que se quer fazer uma coisa coletiva, comunitária, também para aqueles que podemos dizer que são anônimos, que pode ser infinitamente maior que aqueles que nos conhecemos. Então a festa de Todos os Santos. Então, no dia seguinte, dia 2, é para os finados, falecidos, que não podemos dizer santos assim, porque praticaram, mas que estão dentro da misericórdia de Deus. E por que é importante comemorar essa data, rezar nessa data? Bom, pois claramente está unido à caridade, o amor. Então, nós com aquelas pessoas que faleceram, sobretudo que tiveram relação conosco, pois depois da morte, o amor não morre, o amor continua. Então, isso é uma coisa muito bonita, muito nobre, muito pura, rezar por os falecidos. Esses falecidos, com essa situação que faleceram e têm aberta a vida eterna. Unicamente que nem sempre estamos em uma pureza total para, vamos dizer assim, entrar na missão direta de Deus na eternidade. Então, temos esse um momento também, ou momentos misteriosos de purificação. É o que nós chamamos de purgatório. E tem uma coisa que intriga muito as pessoas. A morte, padre. O que é a morte? Bom, essa é a pergunta que não só católicos ou cristãos no mundo inteiro, não?
Quer dizer, não, nós temos uma revelação, não, de homem criado para a felicidade, nisso que chamamos um paraíso, que é de felicidade, de harmonia, de paz, de amor. Assim foi criado o homem. Unicamente foi criado com uma prova para merecer essa felicidade de alguma maneira. Então temos a historinha do livro Gênesis, que Deus formou Adão da terra, inspirou seu espírito e da costela dele, que diz o coração do amor, formou a mulher. E os colocou no paraíso. Unicamente é que colocou uma condição. Vocês podem comer de tudo, mas dessa árvore vocês não vão comer. Porque o dia que vocês comerem, morrerão. Não? Então, é aí, diríamos, a visão religiosa e da fé da morte. Unicamente, querido, se não existisse a morte e os humanos fossem gerando, é impossível viver nessa terra. Quer dizer, a vida humana tem um fim nesse mundo, mas é um fim depois de ter gerado outros seres humanos. Quando a gente lembra de um ente querido que já faleceu, então o ideal é a gente lembrar com carinho, com alegria, sabendo que ele foi para a vida eterna, né? Bom, a verdade é que o amor abençoado por Deus, Deus esposo dos pais ou dele, é o amor é mais forte do que a morte, né? Esse é um pensamento bíblico muito forte, não? Quer dizer, morre a pessoa, não morre o amor. Então, nós temos, por a revelação de Jesus, que temos uma comunhão, uma comunicação entre todos aqueles que estão unidos pela fé e aqueles que já faleceram na fé. Então, temos uma comunicação de vida e de amor também com aqueles que faleceram. E sabendo que, precisamente, a morte foi escolhida por Cristo para nos manifestar seu amor pleno. Não me angustia a morte, porque a morte é uma coisa necessária para me encontrar com Deus e para toda a eternidade. Padre, muito obrigada pela entrevista do senhor. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Nós somos a Igreja Católica. Jorge Mário Bergoglio foi nomeado cardeal em 2011 pelo então Papa João Paulo II. Conhecido por sua simplicidade, ele morava em um apartamento no edifício da Cúria, ao lado da Catedral de Buenos Aires. Ele foi um dos poucos cardeais que, quando chegou a Roma para a eleição do novo Papa, não usou veículos oficiais. Até o final do século I, o Papa era escolhido pelo voto do clero, do povo de Roma e de bispos das cidades vizinhas. Foi a partir de 1059 que a eleição se tornou restrita ao Colégio dos Cardeais. O período de transição entre a morte de um Papa e a escolha de um novo é conhecido como sede vacante. Neste momento, o Colégio de Cardeais fica responsável pelo governo da Igreja e do Vaticano. Para a votação, os cardeais se reúnem em um conclave na Capela Sistina. Depois de contar os votos, as cédulas de votação são reunidas e queimadas, o que gera a famosa fumaça preta da chaminé na Praça de São Pedro. Quando a eleição chega ao fim, uma fumaça branca aponta que um novo sucessor foi eleito. Bento XVI decidiu renunciar ao posto de líder mundial da Igreja Católica
em 11 de fevereiro de 2013, aos 85 anos. Ele foi o terceiro papa mais velho da história e alegou que a sua condição de saúde já não era adequada para o exercício das funções. Antes de Ratzinger, apenas 2 papas tinham renunciado, Celestino V e Gregório XII. Com o Papa Francisco, a Igreja completa um número de 266 papas na história. Depois da renúncia, o Papa Emérito Bento XVI esteve por 2 meses no Castel Gandolfo, residência de verão dos papas, próximo ao Vaticano. Depois, ele seguiu para um mosteiro às margens dos Jardins Vaticanos, onde vive até hoje. O programa Haja Luz de hoje está chegando ao fim. Curta nossa página no Facebook e acesse outras edições do programa, facebook.com/TV Haja Luz. Você fica agora com um momento de reflexão com o bispo da Diocese de Bauru, Dom Caetano Ferrari. Até mais. Que bom de saudá-lo com a paz e o bem. Você que nos acompanha aqui pelo programa Haja Luz. E alegria também pela oportunidade dessa reflexão. A reflexão é o nosso querido Papa Francisco. Papa Francisco. Não é? Todos estamos muito admirados com a atuação do Papa Francisco, que inclusive para nós os brasileiros, não é? Ele veio nos visitar, a primeira viagem internacional. Motivo de muita alegria. Só aqui da nossa diocese de Bauru, mais de 1000 pessoas estivemos lá, inclusive eu. Então, pessoa querida, amada, cada vez mais o Papa nos surpreende. E por que ele escolheu o nome de Francisco? Porque ele fala de uma igreja simples, fala da humildade, fala assim, não é, da pobreza, fala assim da proximidade, o contato com as pessoas. É bem, não é, daqueles elementos essenciais da espiritualidade franciscana. Que São Francisco pediu e obteve do Papa a aprovação de uma regra, não é, que introduzia uma novidade naquele tempo, século XIII, novidade, né, de uma vida religiosa, mas no meio do mundo. São Francisco dizia: a cela, o quarto do frade, é o mundo. É o mundo. Ele não tinha vocação para ir para um mosteiro, para uma vida contemplativa, uma vida fechada, mas ele queria viver no meio do povo, no meio do povo. E assim como andarilhos itinerantes, os frades saíam, a exemplo dos apóstolos, saíam a caminho, passando pelas diversas aldeias, lugares e cidades, fazendo o anúncio de Nosso Senhor Jesus Cristo, a serviço do Evangelho. E a primeira forma de evangelizar, dizia São Francisco, é pelo testemunho de vida. Testemunho de vida. E um dia ele, então, tomou aí um jovem que estava fazendo um noviciado para ser frade, e disse a ele: hoje nós vamos sair pela cidade para evangelizar. Que bom, não é? Que bom, se alegraram. E acontece que saíram de manhã cedo, andaram por toda a cidade e não disseram uma palavra sequer. Não fizeram nenhuma pregação sequer. Né? E voltaram para casa. E o noviço perguntou: mas pai Francisco, nós não fizemos a evangelização, a pregação? Disse São Francisco, a primeira pregação é o testemunho, é o nosso jeito de ser. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos Jesus, apontamos para Jesus, pelo modo nosso de ser, de viver, de agir, de conviver, não é? Então, a nossa pregação, evangelização, não depende do nosso talento, mas sempre depende da graça de Deus. E nós fomos então humildemente testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo na humildade, na simplicidade, no carinho, na pobreza. Nosso Papa São Francisco, que era uma igreja assim,
simples, humilde, igreja dos pobres, uma igreja que saia às ruas, que seja missionária, né? Tudo isso vem assim dessa inspiração de Francisco de Assis. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém? O Senhor nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém? O Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a paz. Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno e fraterno abraço.